Olá pessoal, tudo bem? Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Aguinaldo Júnior, sou fisioterapeuta graduado pela Universidade Federal do Amazonas, sou técnico também de segurança do trabalho formado pelo Instituto Federal do Amazonas, sou ergonomista e também sou consultor ergonômico. Gente, eu sou um dos instrutores que vai acompanhar vocês durante alguns módulos de CIPA, tudo bem? Bem, pessoal, tendo feito minha apresentação, a gente vai começar o módulo de investigação e análise de acidentes. Muitos de vocês podem estar se perguntando o porquê que os cipeiros devem ter esse módulo de investigação e análise de acidentes. Junho, para que eu preciso saber investigar um acidente? Para que eu preciso analisar um acidente? E eu falo para vocês, cipeiro, que isso é uma das principais atribuições que vocês têm. Toda vez que tiver um acidente, quem vai fazer a investigação e a análise desse acidente vai ser justamente os cipeiros. Por isso que é tão importante a gente ter um módulo só de investigação e análise de acidente. Quando a gente fala de investigação e análise de acidente, vocês podem me perguntar, Júnior, qual é o objetivo de eu investigar e analisar um acidente? O principal objetivo, pessoal, é identificar quais foram as causas básicas que levaram ao acontecimento desse acidente. É importante também a gente descobrir quais foram os agentes causadores desse acidente. Para que a gente precisa saber disso? Justamente para a gente chegar a conclusões efetivas, para justamente prevenir futuros acidentes e prevenir que tenha o quê? Futuras vítimas também. Então, por isso que é tão importante a gente saber o objetivo e saber o que vai fazer durante a investigação e análise do acidente, para quando a gente chegar no final, a gente ter dados conclusivos, dados efetivos, para que a gente possa prevenir futuros acidentes. A gente chega falando um pouquinho de finalidades, né? Quais são as finalidades da investigação e da análise dos acidentes, né? Então, qual é a primeira finalidade? A primeira finalidade, pessoal, vai ser não atribuir culpa a ninguém. Então, quando a gente for fazer a investigação de um acidente, quando a gente for fazer a análise de um acidente, a gente não quer buscar culpado. A gente quer buscar o quê? Quais foram as causas? Quais foram os agentes que contribuíram para esse acidente, justamente para a gente fazer o quê? A prevenção de futuros acidentes, para que futuros acidentes não venham a acontecer. A nossa segunda finalidade, determinar as causas que possam ter contribuído para a ocorrência. Vocês lembram que a gente falou no slide anterior que a gente tem que listar as causas, tem que listar também os agentes causadores? Então a gente tem que fazer isso de uma maneira muito organizada, pessoal, justamente para quando a gente chegar no final dessa análise, a gente ter os nossos resultados efetivos, que foi o que a gente já conversou. E por último, adotar medidas preventivas e corretivas para evitar a ocorrência. Isso daí já é uma fase posterior, pessoal, à análise e investigação de acidente. Por que eu falo que é posterior? Quando a gente for investigar, quando a gente for analisar um acidente, a gente vai levantar as causas, a gente vai realizar a identificação dos agentes causadores e, posteriormente, a gente vai ter que fazer o quê? Criar medidas preventivas e fazer a implementação dessas medidas preventivas. Por isso que é importante a CIPA não somente implementar essas medidas, mas acompanhar para ver se essas medidas estão sendo eficientes e para ver se essas medidas estão realmente funcionando, pessoal. Então, por isso que é tão importante a gente fazer a adoção de medidas e fazer o acompanhamento para ver se essas medidas que foram implantadas estão sendo eficazes. Tudo bem? Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre as variáveis do acidente. Nós temos 3 variáveis, basicamente, que podem colaborar para a ocorrência de acidente. A gente vai ter a imperícia, a gente vai ter a negligência e a gente vai ter a imprudência. Júnior, quando é que eu posso ser imperito? Quando é que eu posso fazer uma imperícia? Pessoal, a imperícia nada mais é do que a falta de qualificação técnica. Vou dar um exemplo para vocês.
Eu estou numa fábrica, chegou lá no meu setor uma máquina, mas para operar essa máquina tem que ter o quê? Tem que ter um treinamento. Eu não fiz o treinamento, mas mesmo assim eu manuseei a máquina e ocorreu um acidente. Por quê? Porque eu não tinha qualificação necessária para operar essa máquina. O que, que aconteceu? Eu fiz uma imperícia. Eu fui imperito em relação a uma situação. Júnior, quando é que eu vou ser negligente? Negligente é a falta de atitude. Como assim a falta de atitude? Eu vou dar um exemplo para vocês. O médico vai fazer uma cirurgia e ele esquece uma luva dentro do paciente. Opa, o médico ele tem a qualificação adequada, mas ele não agiu de acordo com como era para ele agir. Então ele foi o quê? Ele foi negligente, falta de atitude. Temos que lembrar disso. E por último, a gente vai ter a imprudência. A imprudência, pessoal, é quando a gente toma ação precipitada. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu estou dirigindo numa avenida, o sinal vermelho está fechado e mesmo assim eu passo e não paro no sinal vermelho. E quando eu passo no cruzamento, vem outro carro e bate no meu e acontece um acidente. Eu tomei uma ação precipitada, consequentemente, eu fui imprudente. Então, pessoal, essas são as três variáveis que mais colaboram para a ocorrência de quê? Para a ocorrência de acidente. Júnior, quais são as perguntas importantes que devem ser feitas diante de um acidente? Pessoal, as perguntas básicas quais foram as pessoas envolvidas? O que essa pessoa fazia no momento? O que esse trabalhador fazia no momento que ocorreu o acidente? Quais são as consequências ou as partes atingidas? Quando ocorreu? Quando foi a data? Quando foi a hora? Ocorreu em qual setor? Em qual seção da minha empresa? Como que aconteceu o acidente, como que se deu esse acidente e quais as causas que contribuíram direta ou indiretamente para esse acidente. Por que eu preciso fazer essas perguntas? Porque essas perguntas, pessoal, vão me ajudar aonde? Na investigação e na análise de acidente. Vão me ajudar a colher as informações necessárias para que eu faça meu levantamento, para que eu ache tanto as causas como os agentes causadores. Para quê? Qual o objetivo disso? Para prevenir, para evitar futuros acidentes. Composição do acidente. Então a gente tem que verificar qual foi a parte do corpo que foi afetada do meu colaborador, qual foi o agente dessa lesão, a atividade em que ocorreu o acidente e qual foi a natureza da lesão, se foi uma lesão leve, se foi uma lesão média, se foi uma lesão muito grave. Tudo isso vai colaborar para quê, pessoal? Para me chegar ao final e encontrar o agente causado. Tudo bem? Pessoal, uma das ferramentas que a gente utiliza muito para realizar análise e investigação de acidente é justamente a espinha de peixe, né, que a gente chama. Espinha de peixe, que também é chamada de diagrama de Chikawa, né? Então, é uma ferramenta muito bacana para ser usado o quê? Para ser usado na investigação e na análise do acidente. No próximo módulozinho aí embaixo, eu vou colocar um vídeo para vocês explicando um pouco dessas ferramentas, tudo bem? Aí você me pergunta, Júnior, só tem essa ferramenta para mim, de repente, fazer uma investigação, uma análise de um acidente? Não, pessoal, se vocês forem pesquisar, aqui não dá tempo de abordar todas. Eu falei dessa porque ela é mais famosa, mas tem várias, uma variedade enorme de ferramentas que você pode estar utilizando para se chegar a uma causa de um acidente, para você investigar e para você analisar um acidente. Tudo bem?